Olá, meu nome é Lara, eu sou terapeuta e eu vim aqui falar com vocês hoje sobre autoconhecimento e pensamentos. Antes eu peço para vocês se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos, ativar o sininho para receber as notificações quando tiver novos conteúdos, curtir e compartilhar a fim de incentivar a nova produção de conteúdos aqui no canal. Eu falei há algum tempo em outro vídeo sobre questões de qualidade para o autoconhecimento. E lá eu falei, lancei a seguinte questão: o que eu penso? Eu observo meus pensamentos? E hoje eu vim falar um pouco mais sobre isso, como observar os pensamentos, como mudar os pensamentos, como se autoconhecer por meio dos pensamentos. Algum tempo atrás eu comecei a estudar as leis que regem o universo e eu fiquei muito impactada com uma frase que eu li, que inclusive eu vou ler aqui para vocês, e que fala o seguinte: o progresso de um indivíduo é determinado por seu padrão mental dominante. Quando eu vi essa frase, me impactou muito e eu comecei a trazer ela para minha consciência todos os dias, porque eu percebi que eu não sabia qual era o meu padrão mental dominante. E como que eu poderia viver de uma forma consciente, consistente, compreendendo a lei do pensamento, a lei que rege o todo que é mental e que me rege, se eu nem sequer sabia o que eu pensava? Eu comecei a buscar formas de mudar isso e trazer para consciência esse autoconhecimento, conhecendo mais os meus pensamentos e então conseguindo direcioná-los com consistência e consciência. Eu vim aqui justamente trazer para vocês formas de fazer isso. Pequenas formas que no dia a dia você pode começar a fazer para que as mudanças ocorram. Isso pode ser feito por meio da observação nas suas palavras. Quando você está no seu dia a dia, no seu trabalho, num momentos de relaxamento e descontração, comentários em geral, banalidades que você está trocando com as pessoas, comece a observar o que você fala. Porque o que você fala vai te mostrar muitas vezes todos os padrões de pensamentos que estão no seu inconsciente e vai te ajudando a se observar e falar, gente, por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu penso isso. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês para facilitar o entendimento de como isso funciona. Alguns anos atrás, algum tempo, diante daquela crise que o Brasil enfrentou, a minha cidade foi bem impactada e o setor em que eu trabalho até hoje, tenho uma empresa em sociedade com o meu companheiro no ramo de odontologia, foi muito impactada. Houve um grande desemprego na cidade que gerou o desemprego para os nossos clientes e automaticamente eles abandonaram os seus tratamentos odontológicos, gerando um grande caos na minha vida pessoal na cidade, assim como em todo o país. Então, ali naquele momento em que o rendimento e o fluxo de clientes caiu em torno de 60% de uma forma abrupta, né? E toda a cidade foi impactada. Eu comecei a observar, eu já vinha nesse processo de autoconhecimento e comecei a observar os meus pensamentos e das pessoas ao meu redor. E a maioria dos comentários eram culpando o país, culpando a cidade, onde já se viu aquelas empresas fecharem do dia para a noite e não pagar os direitos trabalhistas das pessoas. Tudo era culpa do outro, era culpa de fora, era culpa da economia, era culpa da inadimplência, era culpa da crise, era culpa da crise, era culpa da crise. E eu vi, por outro lado, que muitas pessoas, além de não ser impactado pela crise, deu um salto no momento da crise. Pessoas de alguns ramos que conseguiram deslanchar, se desenvolver, encontrar saídas, soluções que não foram afetados como eu fui. E eu comecei a observar os meus comentários, os meus pensamentos e ver que aquelas verdades estavam ali se manifestando na minha vida, assim como no coletivo da minha cidade, do meu país, manifestando essa pobreza. É claro que tem fatores que transcendem tudo isso e que são mais profundos, mas sim, eu sou o responsável pela criação da minha realidade. E quando eu tomei essa decisão, eu comecei a fazer pequenas mudanças. Quando eu me pegava falando sobre a crise, sobre o país, sobre o outro, sobre inadimplência, eu mudava. Ia trocando por pensamentos de que sim, eu sou capaz de mudar essa realidade. Eu me coloquei aqui nesse lugar de alguma forma e eu sou capaz de sair daqui.
E comecei a passos lentos e gradativos e fazendo trocas de pensamentos, trocas de palavras que iam gerando emoções mais positivas dentro de mim. Aquele vitimismo, aquele sentimento de incapacidade, de que era inevitável aquilo acontecer, que eu não podia fazer nada, foi sendo mudado por pensamentos de como eu saio daqui. O que eu posso fazer? Quais as formas mais produtivas de lidar com isso? Até mesmo com o processo de demissão, de organização da renda, diante de tudo aquilo, foi se tornando mais produtivo. Lento, porém mais produtivo, já que isso para mim foi um processo lento. Algumas pessoas conseguem de uma forma mais rápida, mas para mim vem sendo um processo contínuo e constante e evolutivo. Então, quando eu comecei a fazer essas pequenas observações a respeito de tudo, da minha alimentação, do movimento e repouso, da minha vida em geral, da profissão que eu queria exercer, estou exercendo hoje, eu pegava pensamentos de incapacidade, de insegurança, que geravam essas emoções ainda mais fortes dentro de mim e eu começava a fazer trocas. Eu começava a pensar assim, eu sou capaz. Não importa quanto tempo, como, de que maneira, mas eu posso chegar lá. Comecei a investir em cursos, em conteúdos, informações que me levassem a ter mais consistência no pensar, que me levasse a ouvir e dessa forma ativar em mim pensamentos muito mais produtivos no meu dia a dia. Eu convido vocês a fazerem isso hoje, em cada dia. Comece hoje a ver o que você fala. Quando você assiste um noticiário e está conversando com o seu companheiro, com seu amigo, com seus filhos, o que você fala? Aquilo que você fala é o que você pensa, e o que você pensa cria sua realidade. É a verdade que se manifesta na sua vida, que te paralisa ou que te potencializa. Comece a observar na partida de futebol, em qualquer momento, no momento da alimentação, quanto você reclama ou quanto você agradece, quanto você amaldiçoa, quanto você abençoa. Tudo isso mostra quem você é no nível mais profundo e como os seus pensamentos estão se manifestando por meio de ações e gerando a sua realidade, também uma vibração, que é um assunto para a gente falar em outro vídeo. Esses dias eu fui numa feira livre aqui na cidade e hoje eu já consigo observar com mais clareza, sem me envolver, sem julgar também, mas servindo como uma forma de reflexão para minha vida, pensar que eu já pensei dessa forma e que hoje eu busco um pensamento diferente. E uma das mulheres que estavam trabalhando lá na feira falou: Nossa, eu tô cansada, eu acho que todo mundo deveria aposentar aos 40 anos. E ela era uma mulher nova, ela é uma mulher nova, bonita, saudável. E aquilo me impactou de uma forma porque eu pensei, gente, como assim, né? Eu não conheço a realidade dela, talvez seja difícil realmente, em função justamente da criação dela, dos pensamentos dela, dos padrões e de tudo mais. Mas imagine só, com a expectativa de vida que nós vivemos hoje, se todo mundo pensasse que aos 40 anos todo mundo deveria se aposentar e não fazer mais nada. Eu não digo aposentadoria como poucos, que são aqueles que conseguem desenvolver uma capacidade de estado mental tão elevado, que produz uma riqueza tão abundante, capaz sim de diminuir o seu trabalho, de até parar de trabalhar produzindo renda e qualidade de vida para si e para os outros por muitos anos. Pode viver aí, ó, 100 anos que vai ter rendimento para isso. Não me refiro a essas pessoas, até porque essas pessoas geralmente continuam a produzir mesmo podendo parar. Eu me refiro à maioria da população que está pensando em parar de produzir para sentar no sofá em frente à televisão, contando com um salário que vai vir do governo, um salário que vai nutrir o básico. E aí, se essa pessoa conseguir diante disso viver todas as ausências e ser feliz, tudo bem. Ausência de viagem, ausência de mais conforto, ausência de mais qualidade, de expansão, de evolução. Então, isso tudo permite com que no dia a dia, nas convivências com a gente mesmo e com os outros, a gente observe quais são as conversas mais faladas. Nós falamos conteúdos de qualidade, falamos de pessoas, julgamos, criticamos. O que está nos nossos pensamentos? O que é mais forte dentro de nós que está gerando a nossa realidade? Dessa forma, você pode, eu vou trazer aqui para você alguns questionamentos que eu anotei, que você também pode se perguntando e avaliando. Eu estou controlando e usando meus pensamentos para ganhar, para enriquecer e para ser feliz? Ou eu estou sendo usado, controlado de forma inconsciente pelos meus pensamentos que geram pobreza e dores a mim mesma? Para ganhar, gente, todas as coisas que nós precisamos
e que nós queremos, é necessário que a gente mantenha um estado mental ordenado, disciplinado e construtivo de pensamentos que vão produzir emoções e vibrações que vão criar a realidade, qualquer que seja ela que a gente queira viver. Se para você tá ok viver de uma forma mais limitada, tudo bem. Mas caso você queira se expandir, se autoconhecer, evoluir, observe seus pensamentos hoje, a cada momento, por meio das suas palavras. Esse é um grande início que pode ajudar você a fazer uma grande mudança gradativa na sua vida. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.